Eles eram chamados de filhos de Deus, se uniram às mulheres humanas e geraram uma raça de gigantes que aterrorizou a terra antiga. Mas quem eram eles? Anjos caídos? Homens divinos? Ou algo muito mais sombrio? A resposta pode mudar tudo o que você sabe sobre a Bíblia. Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4. Um dos textos mais controversos e misteriosos de toda a Escritura. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Quem eram esses filhos de Deus? Por que essa união provocou a ira divina? E o que eram os Nefilins, os gigantes mencionados logo depois? Por séculos, teólogos, estudiosos e pesquisadores têm debatido ferozmente. Existem 3 interpretações principais, cada uma com evidências convincentes, cada uma contradizendo a outra. E hoje você vai conhecer todas elas. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir vai desafiar suas crenças. Primeira teoria: anjos caídos. Esta é a interpretação mais antiga e amplamente aceita. Segundo esta visão, seres angelicais rebeldes desceram à terra, assumiram forma humana e se relacionaram sexualmente com mulheres. As evidências? No livro de Jó, a expressão hebraica Bene Elohim, filhos de Deus, é usada claramente para se referir a anjos. O livro de Enoque, texto antigo citado pela Epístola de Judas na Bíblia, descreve detalhadamente 200 anjos chamados vigilantes que desceram ao Monte Hermon. Eles ensinaram aos humanos tecnologias proibidas, fabricação de armas, feitiçaria, astrologia, e geraram os Nefilins, gigantes com fome insaciável que devastaram a criação. Mas aqui está o problema. Jesus disse que anjos não se casam. Mateus 22, 30. Como então anjos poderiam ter relações sexuais? Defensores desta teoria argumentam: anjos aparecem como homens em Gênesis 18 e 19. Eles comeram com Abraão. Se podiam comer, por que não se reproduzir? Além disso, Judas 6,7 fala de anjos que abandonaram suas próprias moradas e cometeram imoralidade sexual de maneira semelhante a Sodoma. Isso não seria uma referência direta a Gênesis 6? Esta era a crença predominante no judaísmo do Segundo Templo. Filósofos como Filo de Alexandria e historiadores como Flávio Joséfo aceitavam esta interpretação. Mas então, por que tantos teólogos modernos rejeitam essa visão? A resposta vem na próxima teoria. Segunda teoria: a visão setita. Segundo esta interpretação, os filhos de Deus eram os descendentes piedosos de Sete, o terceiro filho de Adão, e as filhas dos homens eram as descendentes ímpias de Caim. O pecado? Mistura de crentes com descrentes, corrupção da linhagem messiânica. Os defensores argumentam: Gênesis 4 e 5 estabelecem 2 linhagens distintas. Caim, o assassino, gera uma civilização urbana, violenta, sem Deus. Sete, o substituto de Abel, gera uma linhagem que invoca o nome do Senhor. Em Gênesis 6, essas linhagens se misturam, e Deus traz o dilúvio para preservar a linhagem santa que levaria a Cristo. Esta visão resolve o problema teológico. Anjos são seres espirituais que não se reproduzem. Seria estranho Deus enviar o dilúvio por causa de anjos, não de humanos. E o contexto imediato de Gênesis favorece esta leitura. Capítulos 4 e 5 falam de genealogias humanas, não de anjos. Mas críticos destroem esta teoria. Em todo o Antigo Testamento, Bene Elohim se refere a anjos, nunca a humanos piedosos. Se Moisés quisesse dizer descendentes de Sete, ele teria dito. Além disso, porque a união de crentes com descrentes geraria gigantes. Isso não faz sentido. E se fosse apenas intercasamento, por que Deus limitaria a vida humana a 120 anos? A resposta parece inadequada ao crime. Estudiosos apontam: esta teoria surgiu apenas no século IV d.C., com Agostinho. Por quê? Porque a visão angelical era usada por críticos do cristianismo para zombar da fé. Então, teólogos cristãos desenvolveram esta interpretação alternativa. Mas será que ela resiste ao escrutínio exegético? Ou é apenas dano colateral de debates teológicos?
Terceira teoria: a visão dinástica ou real. Segundo esta interpretação, os filhos de Deus eram reis e governantes antigos que reivindicavam divindade. Na mitologia do Antigo Oriente Médio, reis eram frequentemente chamados de deuses ou filhos dos deuses. Eles praticavam harém real, tomando qualquer mulher que desejassem. Evidências arqueológicas, textos ugaríticos e acádios chamam reis de filhos de El, ou filhos dos deuses. Faraós egípcios eram considerados deuses encarnados. Esta teoria sugere: Gênesis 6 é uma crítica à tirania real. Governantes poderosos, endossados por ideologia divina, oprimiam o povo, tomavam mulheres à força e geravam dinastias violentas. Os Nefilins seriam os heróis de antigamente, os grandes guerreiros mencionados em épicas como Gilgamesh. Esta visão é politicamente subversiva. Moisés estaria dizendo que reis que reivindicam divindade são, na verdade, rebeldes contra o único Deus verdadeiro. O dilúvio seria julgamento contra a tirania sistêmica, não contra uniões sobrenaturais ou intercasamentos. Mas problemas surgem. O texto hebraico não menciona reis explicitamente. Bene Elohim nunca é usado para reis humanos no Antigo Testamento. E, novamente, por que isso geraria gigantes? A teoria parece forçada, tentando harmonizar o texto com nossa cosmovisão moderna, que rejeita o sobrenatural. 3 teorias, 3 interpretações radicalmente diferentes. Qual está correta? Visão angélica. Mais antiga, mais consistente linguisticamente, mais problemática teologicamente. Como anjos poderiam se reproduzir? Por que Jesus disse que anjos não se casam? Visão setita. Resolve problemas teológicos, mas ignora evidências linguísticas. Bene Elohim sempre significa anjos. Por que seria diferente aqui? E gigantes? Como intercasamento gera nefilins? Visão dinástica. Politicamente atraente, culturalmente contextual, mas exegeticamente fraca. Parece mais projeção moderna do que interpretação antiga. Aqui está a verdade desconfortável. Talvez nenhuma teoria esteja completamente certa. Ou talvez a visão angelical, por mais estranha que pareça, seja a mais fiel ao texto. Textos antigos como Enoque, o livro dos Jubileus e até autores do Novo Testamento parecem aceitar esta interpretação. Pedro e Judas fazem referência a anjos que pecaram. Seria coincidência? Mas uma coisa é certa, Gênesis 6 não é mito, é história. E seja qual for a interpretação, a mensagem é clara. Quando os limites divinos são violados, quando o sagrado e o profano se misturam, quando a corrupção se torna total, o julgamento é inevitável. E você, qual teoria acha mais convincente? Anjos caídos, descendentes de Sete, reis tiranos? Deixe nos comentários. Quero ver o debate esquentar. Se este vídeo abriu sua mente, se te fez questionar, se te intrigou, inscreva-se. Ative o sininho, porque temos muitos mistérios bíblicos pela frente. Compartilhe com alguém que ama um bom mistério. E me diga, deveria ter abordado alguma outra teoria? Até o próximo vídeo. Shalom.